Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Justiça Sombria, da autora L.H. Lourenço. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Justiça Sombria, Retorno ao Passado, que contém 189 páginas. É uma história rápida, gostosa e uma história envolvente do início ao fim. Então, trago para vocês Anson. Anson, hoje, ele é um investigador policial. Ele é aquele homem que é considerado um caçador, porque quando é dado a ele, então, uma nova investigação, ele vai a fundo, ele usa muito a sua intuição, ele busca nos detalhes encontrar provas que leve ao autor daquela cena lá do que ele está investigando, né? Seja um crime, seja o que for. Ele é um homem muito reto, ele é um homem muito justo, ele é um homem muito fechado, ele é aquele um que não se abre com ninguém, ele é aquele um que vive a sua vida da forma que ele acredita ser melhor, fazendo com que muitas pessoas veem ele como um homem arrogante. Ele tem o seu fiel escudeiro, que é seu gato, que é a sua companhia, e ele, por ser um homem que usa muito a sua intuição, um homem que ele vai a fundo, ele consegue resolver mais de 90% dos seus casos. Só tem um caso que ele não conseguiu resolver até hoje, que foi o motivo que fez com que ele se tornasse um investigador. Ele perdeu seus pais e ele acreditou que seguindo esse caminho ele conseguiria resolver essa situação, chegando ao ou aos responsáveis pela morte de seus pais. Porém, ele não teve êxito. E conforme a gente vai entrando na história, nós começamos a perceber o porquê ele não teve êxito. Qual o motivo que ele, por mais que tentasse, não conseguisse chegar ao ou aos culpados. Ele agora recebeu uma nova missão. Ele vai investigar tudo indica que é um assassinato lá, né? Porque tem um casal desaparecido. Casal esse que encontra esse sangue no local que pertence ao marido, fazendo com que a mulher se torne ali uma suspeita. Porque, afinal de contas, ela pode ter sumido com o corpo e sumido para não ser pega. Então, num primeiro momento, ele vai trabalhar com isso. Uma possível assassina que está desaparecida após dar um jeito no corpo do marido. Ele vai, então, investigar, ele chega com toda a gás, ele começa a olhar os pequenos detalhes, detalhes que nem mesmo os outros que estão ali da perícia olhando conseguiram encontrar. E quando ele vai mais a fundo saber mais sobre aquele casal, ele se depara com Samantha. Samantha, gente, é a mulher do seu passado. Samantha é a mulher que ele amou. Samantha é a mulher que ele se envolveu ainda lá na sua adolescência, na sua juventude, no qual tiveram uma amizade, depois se transformou em uma paixão e eles tiveram um romance rápido. Romance esse, né, que não era bem visto pelos pais dela. Aliás, os pais dela não gostavam nem da amizade, quanto mais um romance. E eles estavam decididos que eles viveriam esse amor, independente de qualquer pessoa. Porém, do nada, realmente, do dia para a noite, a Samantha simplesmente evapora juntamente com seus pais. Então, aí vai entrar o segundo caso que ele não conseguiu resolver, que foi descobrir até hoje aonde estava aquela mulher. A partir desse momento, então, ele começa a focar, a encontrar essa mulher. E o que acontece é que agora ele não consegue usar muito a razão, porque agora tem emoção. Então, quando ele chegou nesse caso, a ideia dele era o quê? Descobrir o que aconteceu. Era saber se realmente essa mulher era culpada, e saber onde ela estava, descobrir onde está o marido e assim fechar esse caso. Porém, agora o pensamento dele é encontrar essa mulher, tentar entender o que aconteceu e se realmente ela for culpada pelo desaparecimento do marido, ele saber como vai salvá-la de tudo isso. Então, mudou totalmente a maneira dele agir, porque agora a emoção fala muito mais alto. Ele vai ter uma ajuda fundamental, que é a Merida, que é a sua avó. Para algumas pessoas, ela pode ser chamada de vidente, para outras é uma sensitiva, para outras somente uma mulher que ao escutar algo começa a dizer o que acha, o que pensa, ou para aqueles mais assim, né,
que acredita muito nessas coisas de sobrenatural, pode dizer que ela é até uma bruxa. Porque a partir do momento que ele meio que reencontra Samantha, né, ele acaba tendo sonhos, pesadelos, que mostra lugares, que mostra ela em algumas situações, que deixa ele muito perturbado. E a Merida é quem vai ajudar ele a entender todos esses sonhos e principalmente mostrar a ele o caminho que ele deve seguir para poder reencontrá-la. Lembrando que ele precisará voltar ao seu passado realmente, porque ele tem que voltar no ponto de partida para poder encontrar essa mulher e principalmente juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Ele vai encontrá-la? Vai. Depois de alguns percalços, depois de descobrir algumas outras coisas até chegar a ela, que refere-se ao marido dela, se refere ao pai dela e outras pessoas. Ele vai encontrá-la e ao encontrá-la, nossa gente do céu, a saudade vai falar mais alto. E nesse momento, ele não tá preocupado se ela é casada, ele nem lembra que ela é casada. A única coisa que ele quer é matar a saudade, é ter ela nos braços dele, é sentir o cheiro dela, é sentir o gosto da boca dela. É tudo o que ele deseja nesse momento. Após esse reencontro, após matarem a saudade que ambos estavam sentindo, após se tocarem, após sentirem o cheiro um do outro, então chega o momento de sentarem, conversarem e tentarem pegar todas as peças e montarem esse quebra-cabeça. Eu digo para vocês que vai ter alguns momentos que ela vai acreditar que ele não confia nela, que ele está questionando algumas coisas que ela viveu. E aí, conforme ela vai explicando, ele vai entendendo que ela sempre foi manipulada pelo pai e depois pelo marido. Marido esse que é 23 anos mais velho que ela. Marido esse que em um determinado momento começou a mostrar um outro lado que ela nunca tinha conhecido, que ela nunca tinha visto. A partir do momento que eles começam a montar o quebra-cabeça, a partir do momento que algumas coisas que parecem impossíveis começam a surgir e ele tem que deixar o lado cético dele de lado para poder compreender melhor tudo o que aconteceu, as ajudas que ela teve, então ele decide que ele precisa encontrar um dos melhores advogados possíveis na face da terra para poder ajudá-la. Porque como o marido dela não apareceu, como ela tem que retornar a Detroit, como ela tem que contar tudo o que aconteceu naquele lugar, então ele sabe que ela precisa de alguém para defendê-lo. Ele não tem esse poder. E assim ele encontra um advogado que orienta eles dois como será a partir desse momento. Como eles têm um relacionamento do passado, como ali ficou nítido a paixão entre os dois, então, óbvio que ele terá que se afastar mais uma vez. E para ele vai ser muito difícil esse novo afastamento. Que afinal de contas, foram anos separados. Agora que se encontra, ele tem que deixá-la de lado novamente. Então, isso para ele é muito difícil. As coisas então vão se encaixando. Aí nós vamos descobrir muita coisa sobre o pai dela, muita coisa sobre o marido dela. Lembrando que nem o pai, nem o marido presta, né? Só que a mãe, eu digo para vocês que vocês vão começar a história com um pensamento sobre ela e no final você vai pensar diferente. No primeiro momento você vai pensar que sim, ela é uma mulher desagradável, que sim, ela não tá nem aí com a felicidade da filha, que sim, o que importa para ela é os status, que sim, o que importa para ela é fazer o marido feliz. Só que daí, lá na frente, você vai ver que essa mulher também pode ser uma mulher manipulável, que também essa mulher pode ser uma mulher que foi enganada a sua vida inteira. Então, esses dois vão viver muita coisa ainda para poderem ficar juntos lá no final. Então, eu digo que essa é uma história que vale a pena você estar conferindo. Essa é uma história que vai trazer para você alguns assuntos que faz com que você comece a pensar a sua vida e ver que muita coisa que aconteceu ali, que pareceu algo assim, sem explicação, no fundo tem uma explicação. Tinha um motivo para acontecer e acontecer daquela forma. Nada acontece por acaso. Tudo está destinado. Como eu costumo dizer, na vida, quando a gente nasce, a gente tem um caminho reto a percorrer. Por conta do nosso livre-arbítrio, nós temos ali algumas curvas, alguns trevos, né, alguns retornos, porém, em determinado momento da vida, nós vamos fazer ali um caminho que nos levará novamente ao caminho reto trilhado, para que nós vivenciássemos, não sei como, me perdi na palavra agora, mas que nós possamos vivenciar tudo que estava destinado a nós. Então, eu vou deixar vocês com essa excelente companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.